A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. O nosso estudo de hoje é crer, servir e cuidar. E servir a Deus, meus irmãos, é uma expressão da nossa fé. E uma das maneiras de nós servirmos a Deus é servindo as pessoas, servindo ao nosso próximo. E que pessoas seriam essas? Quem seria o nosso próximo? Nós podemos escolher quem será a pessoa que nós vamos ajudar? Algumas pessoas merecem mais do que as outras. E essa parábola, que está escrita lá em Lucas 10, de 25 a 37, ela vai nos ensinar um pouco de como nós devemos agir. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou de pé ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. E aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiro e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e fazes da mesma maneira. E essa parábola, irmãos, vai nos ensinar um pouco de como devemos agir nessa situação. E a parábola do samaritano fez parte de uma conversa entre Jesus e um intérprete da lei da época, que queria colocar Jesus à prova. E então ali o sacerdote, aquele mestre da lei, pega e faz uma pergunta para Jesus. E ele então ali pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí nós podemos ver que Jesus responde com outra questão. Jesus ali fala para aquele sacerdote o que está escrito na lei. Como que você entende a lei? E aquele mestre da lei ali, aquele sacerdote, ele resumindo responde a Jesus com 2 preceitos, mostrando que exercia bem a sua função de sacerdote, de religioso. E Jesus ali, ele aprova a sua resposta e responde: faça isso e viverá. Só que a resposta de Jesus, que Jesus dá ali, ele incomodou aquele sacerdote, aquele mestre da lei. E aquele sacerdote ali, ele tenta buscar o quê? Apoio na sua religiosidade. E então ali lança outra pergunta para Jesus: quem que é meu próximo? E Jesus vai ali mostrar para ele a atitude do levita, do sacerdote e do samaritano. E tanto o levita, tanto o sacerdote,
passaram de largo. Eles optaram a afastar daquele homem que estava ali ferido. E aquele samaritano, que era considerado impuro, discriminado pelos judeus, foi quem parou para ajudar aquele homem. E aquele samaritano, ele se aproxima daquele homem, ele limpa as suas feridas com azeite, com vinho, coloca um homem no lombo do seu cavalo e leva aquele homem até uma hospedaria, onde ele cuidou dele. Nós podemos ver que ainda aquele homem samaritano, ele deixou dinheiro com o dono daquele lugar para que cuidasse daquele homem ferido. E lá em Lucas 10, capítulo 36, Jesus confronta de novo o mestre da lei com outra pergunta. Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo? E aquele mestre da lei ali, ele responde: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus ali ensina e abre mais um espaço para ensinar a ele, aquele mestre da lei. Jesus fala: vá e faça o mesmo. Fazer o mesmo que o samaritano fez significava abrir mão da conduta de sacerdote e de levita. Significava ver o sentido na atitude de quem era desprezado socialmente. Significava rever o sentido da fé e do serviço de Deus. Meus irmãos, a atitude do samaritano é o que nós devemos ter hoje. Aqui Deus não discriminou o sacerdote ou o levita, né? Mas como eles atuaram naquele momento, né? Passaram de largo. Eles viram uma pessoa ferida ali e o que eles fizeram? Passaram de largo. Deixaram de ajudar uma pessoa que precisava ser ajudada. E aquele homem lá, que era considerado impuro pelo povo judeu, que era discriminado, muitos não confiavam, não aceitavam, deixavam eles de lado. O que ele faz? Ele vai lá e age com misericórdia a vida daquela pessoa ferida. E trazendo para as nossas vidas hoje, às vezes nós nos pegamos saindo correndo para ir para a igreja. Às vezes tem um carro parado no sinaleiro na nossa frente e a gente pensa que é aquele homem que está nos atrasando. E muitas vezes somos nós que andamos atrasados. Quantas pessoas estão feridas, magoadas, deprimidas, e nós passamos de largo. Como esse sacerdote fez, como esse levita fez. E nessa lição de hoje eu aprendo que nós devemos parar, nos atentar, ouvir, dar atenção às pessoas. Hoje nós vivemos nessa loucura, nessa correria do dia a dia. Hoje nós não estamos correndo mais por causa do corona. Parou todo mundo. Mas que nós devemos hoje, né, preocupar com o nosso próximo. E Jesus nos ensina bem aqui nessa parábola. Às vezes um lá de fora ajuda mais do que a gente. E nós conhecemos a palavra. Que nós não venhamos a ser religiosos, ir de domingo à igreja, nas terças-feiras, ler a Bíblia de vez em quando. E quando nós virmos a necessidade do próximo, o que a gente tem que fazer? Ajudar o nosso próximo. Fazer como esse samaritano fez. Ele cata aquele homem ferido ali, onde o texto fala que o sacerdote e o levita passaram de largo, afastaram dele. E aquele samaritano ali, ele pega aquele homem, passa azeite, vinho, coloca ele no lombo do seu cavalo, leva até uma hospedaria, pega aquele homem, deixa dinheiro com o dono da hospedaria e vai embora e fala: quando eu voltar, se eu estiver devendo mais alguma coisa, eu vou pagar. Meus irmãos, que nós possamos hoje, nessa aula de escola dominical, onde a lição é crer, servir e cuidar, nós temos que crer em Deus, mas como nós somos servos de Deus, nós temos que servir uns aos outros, servir os nossos irmãos, ver aqueles irmãos que estão passando por dificuldade,
Às vezes não só por dificuldade financeira, mas psicológica. Muitas pessoas estão, meus queridos, hoje, né, em pânico. Cada hora você escuta falar, morreu um aqui em Garapava, morreu um ali. Tem tantas pessoas sendo monitoradas. Meus irmãos, tem pessoas que estão em crise, em pânico. E nós, como os homens e mulheres de Deus, nós estamos aqui nesta terra para pregar as boas novas. Mas para nós pregarmos as boas novas, nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós temos que servir. Meus irmãos, servir é melhor do que ser servido. Nós não que nós não queremos ser servidos, né, ser ingratos, injustos, mas servir as pessoas que necessitam, como esse samaritano fez. Ele viu ali uma pessoa precisando do socorro do Senhor. E na lição fala que tem pessoas preferenciadas para ser atendidas, pessoas preferidas. Não, vou fazer isso para aquele ou para aquele outro. E Jesus aqui nos ensina, meus queridos, que não existem pessoas preferidas, existem pessoas necessitadas. E todas essas pessoas necessitadas precisam do socorro do Senhor. E esse socorro, eu creio que Deus colocou a minha vida, a sua vida, para estar ali agindo como a atitude desse bom samaritano. Aqui fala cuidar, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise que o mundo inteiro está passando, nós possamos cuidar um dos outros, né, dentro da igreja, fora da igreja, que nós não venhamos a cuidar somente de nós, da nossa família, das pessoas que estão perto de nós, mas quando nós formos vermos uma pessoa ali na rua, uma pessoa às vezes que você nem tem contato, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai colocar pessoas no seu caminho e você vai ser usado por Deus para abençoar essas vidas. Que você possa ter essa atitude do bom samaritano, de ajudar, de servir ao próximo. Amém? Que essa lição de hoje você possa guardar ela no seu coração. A lição do bom samaritano. Que você possa ser um bom samaritano. O exemplo dele, o exemplo desse homem que colocou aquele homem ferido no lombo do seu cavalo, passou azeite nas feridas dele, passou vinho e levou ele até uma hospedaria. Eu sei que nós vivemos no mundo hoje que nós não podemos muitas vezes trazer pessoas que nós não conhecemos para o nosso lar, mas tem várias maneiras de nós ajudarmos pessoas com a palavra, com o ouvido. Ouvir, tem muitas pessoas que querem falar, muitas pessoas querem falar. Nós temos que emprestar os nossos ouvidos para essas pessoas, ouvir o que elas têm para falar. E muitas vezes tem pessoas que estão esperando uma palavra de conforto, uma palavra de renovo. E você e eu somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que vai ter essa palavra, que vai ser essa pessoa que vai cuidar, essa pessoa que vai servir o seu próximo, independente de quem for. Amém? Que nesta manhã de domingo, né, essa manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou, que você possa ter exemplos desse bom samaritano. Amém?